Então nessa aula você vai aprender como fazer isso daqui, ó. Isso aqui é o nosso revelador de CPA, onde você escolhe o período aqui, seleciona os públicos, seleciona os anúncios e também aqui embaixo você vai selecionar a mesma coisa para você ter o CPA. Basicamente ele vai cruzar os dados de venda reais, quantidade de vendas reais, para o valor investido, tá? Então fazendo um teste aqui, eu vou selecionar, por exemplo, esse conjunto aqui e aqui embaixo eu vou selecionar o mesmo conjunto. Aqui eu vou selecionar um anúncio, vamos dizer que eu só vou selecionar o AD2. E aqui eu vou selecionar o mesmo AD2, tá bom? Então, fazendo o teste aqui, eu vou selecionar aqui em cima um conjunto de anúncios, vamos dizer que é esse daqui. E aqui abaixo eu vou selecionar um anúncio, vamos dizer que é o AD24, tá? Selecionei ele aqui, aqui abaixo eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou selecionar o mesmo conjunto de anúncios, esse daqui. E aqui abaixo eu vou selecionar o mesmo criativo, tá? Então aqui nós vamos ter a nossa revelação. Esse anúncio teve 11 vendas, dados de venda reais, que eu utilizo via automação. Eu pego essa informação via automação e aqui eu pego o valor investido somente naquele anúncio, dentro daquele conjunto de anúncios. Então eu tenho o meu CPA aqui cruzando essas duas informações. Então se vamos ver aqui, ó, 338,32 vai dar divididos por 11, né, vai dar o nosso 30,76 de CPA. Isso aqui vai te adiantar muito a vida. Então, bora para a aula que eu vou te ensinar passo a passo como fazer isso daqui. Seja muito bem-vindo, bem-vindo a essa aula onde a gente vai ver então como montar o revelador de CPA. O que é o revelador de CPA? Basicamente, a gente vai parar nessa aula de depender do gerenciador para você ficar fazendo contas manuais e a gente vai montar um revelador de CPA direto no nosso relatório do Google Data Studio. Você vai ver aqui na minha tela como montar isso passo a passo e você poder utilizar isso direto no seu relatório, centralizar onde você faz toda a sua otimização e depois o processo vai ficar muito mais simples. É só bater no relatório e fazer a sua otimização lá no gerenciador, tá bom? Então bora para minha tela aqui que você vai ver como montar isso daqui. Então, para começarmos, eu vou criar aqui uma nova página no meu relatório. Vou vir aqui em página e vou colocar gerenciar páginas. Ele vai abrir isso aqui para mim e aqui embaixo eu vou em página, tá? Ok, ele criou aqui para mim, só que ele criou aqui na segunda. Deixa eu já renomear aqui para aula, para eu saber qual página é, tá bom? Então aqui nós vamos montar o nosso relatório revelador de CPA, ok? Então, primeiro de tudo, antes de nós montarmos esse gráfico aqui, o que eu vou mostrar para vocês? Aqui eu tenho a minha planilha Jarvis, ou seja, a planilha que eu mostro no curso da planilha Jarvis, a montar a planilha de esteira de produtos. O que eu tenho aqui? Você pode também utilizar, se você não quiser montar uma automação para pegar essas informações e jogar para uma planilha, você pode, por exemplo, exportar lá da sua plataforma de vendas e configurar, ou seja, formatar aqui a forma que você está vendo aqui. Então, eu vou colocar aqui essa forma, data, status, produto comprado, código do produto e as UTMs. Basicamente é isso que a gente vai precisar para fazer esse revelador do CPA, tá bom? E você pode ver que a gente tem todas as questões do rastreamento aqui. Então, eu tenho meu rastreamento dos anúncios e também tenho quando algum tipo de venda orgânica, tá bom? Então, aqui eu vou focar somente nos anúncios, tá? O que eu tenho aqui? Os meus anúncios, ele tem todas as UTMs preenchidas, tá vendo? Então, eu consigo saber desde posicionamento até o nome da campanha, conjunto e anúncio, ok? Beleza, então. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é filtrar nessa parte aqui da planilha somente as vendas que vieram de anúncio, tá? Para ficar melhor a visualização. Então eu vou tirar os espaços em branco aqui e ele vai trazer para mim somente aquelas que são de anúncios, tá? Aqui, basicamente, eu tenho as campanhas de conversão. Algumas aqui não são porque vem lá do Active Campaign, são e-mails, né, que a gente dispara, mas aqui a maioria em si é das conversões, ok? Depois lá no relatório a gente vai tratar para pegar só vendas que vieram realmente de anúncios, que é o que importa realmente para a gente montar o CPA, ok? Ok, o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar então conectando essa planilha lá no meu relatório, tá bom? Só que aqui, antes de mostrar para vocês essa conexão, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui e mostrar para vocês também a outra página que a gente vai precisar para montar esse relatório, ok? Aqui eu tenho dados que eu puxei via Adveronix, tá? Então aqui eu tenho basicamente uma estrutura semelhante ao que eu tenho lá. A única diferença é que aqui vai ter o valor investido em cada anúncio e conjunto de anúncios. Então eu tenho aqui o dia, para a gente fazer o cruzamento do período. Aqui eu vou ter então a campanha, o nome da campanha. Aqui eu vou ter o Adset Name, que é o nome do meu conjunto. E aqui eu tenho o nome do meu anúncio. E aqui eu tenho o valor investido naquele conjunto que está aparecendo nessa linha aqui, ó. Na campanha, no conjunto e no anúncio, tá? Então eu tenho essa separação aqui. Isso aqui vai ser necessário para a gente montar também o nosso gráfico do CPA real, ok?
Então eu vou começar conectando essas duas páginas da minha planilha lá no meu relatório. Voltando aqui no relatório, então eu vou vir aqui em gerenciar fontes de dados adicionadas. Eu tenho aqui as duas planilhas conectadas, mas eu vou aqui refazer o processo para vocês verem. Aqui eu vou adicionar uma fonte de dados, aqui eu vou em planilhas do Google e vou selecionar aqui a minha planilha, ok? E aqui eu tenho a minha planilha. Aqui eu vou selecionar justamente a parte de vendas, que tem a parte aqui das vendas que eu já mostrei para vocês. E aqui eu vou selecionar também o Facebook Ad Set. Então é um processo separado para você fazer. Primeiro você vai clicar aqui em vendas e vai adicionar. Depois você vai repetir o processo indo em recurso, gerenciar fontes de dados e fazer novamente esse processo aqui. Selecionar a planilha e selecionar aqui depois o Facebook Ad Set e adicionar aqui embaixo, ok? Então, eu tenho essas duas planilhas conectadas aqui, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou começar puxando as informações que eu tenho aqui, ok? Primeiro de tudo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um seletor de período. Então, eu venho aqui em adicionar um controle, que são os elementos que controlam o nosso relatório, e vou adicionar aqui o seletor de período. Ele já vem aqui com um calendáriozinho para você selecionar um período, ok? Próximo passo, a gente vai adicionar um gráfico de visão geral, para a gente ter aquela informação única, tá bom? Então aqui, o que a gente vai trazer aqui? A gente vai configurar ele aqui. Deixa eu vir em estilo aqui para pegar e colocar uma cor aqui no fundo, tá? E vou colocar em branco o meu rótulo, ok? Vou centralizar ele também aqui para ficar bonitinho, ok? E nós temos já nosso primeiro gráfico aqui. Mas eu preciso mudar aqui conforme o que eu quero mostrar, ok? Então eu vou selecionar aqui minha planilha de vendas, tá? Eu coloco o mouse aqui e já vejo qual que é a planilha que eu quero. E aqui eu vou utilizar a métrica de Record Count. Record Count, para você que não conhece, é uma métrica padrão que o Data Studio cria, que vai corresponder o número, ou seja, a contagem de linhas preenchidas dentro de uma planilha. Aqui ele me trouxe 5.431, então aqui quer dizer que eu tenho dados até a linha 5.431, tá bom? Ou seja, aqui na verdade não vai aparecer porque eu estou utilizando o filtro na planilha e excluí algumas linhas. Lembra que eu mudei aqui para aparecer as vendas que vieram somente de anúncios, tá? Por isso que eu filtrei aqui e não está indo a linha 5.431. Mas aqui ela vai trazer essa contagem de linhas, tá? Linhas preenchidas. É interessante utilizar isso aqui para a gente ter a nossa métrica vendas. Porque se uma linha lá é preenchida, é basicamente uma venda, tá? Mas a gente precisa ainda fazer alguns filtros, tá bom? Qual que é o filtro que a gente vai fazer aqui? Primeiro de tudo, eu vou excluir os estornos, ou seja, os pedidos de reembolso. Então, eu vou vir aqui, excluir reembolso, estou criando esse filtro aqui, porque o reembolso não me interessa, tá bom? Excluir aqui, vou vir aqui no status, o status contém estorno, ele vai excluir para mim. Então aqui, ó, eu também filtrei para aparecer somente as pagas, ó. Então tem status que são estorno aqui e eu excluo esses estornos, ok? Beleza. Aqui eu tenho essa informação. Já excluí o reembolso. O que eu posso fazer aqui também? Eu vou também filtrar por anúncios, ou seja, eu vou filtrar por vendas que vieram de anúncios propriamente ditos. Como é que eu vou fazer isso aqui? Filtrar vendas que vieram de anúncios. Vou colocar aqui, então, o theme campaign, contém o que eu uso como padrão aqui nas minhas campanhas. Eu sempre coloco conversões no nome dela. Então, eu vou copiar isso daqui e vou colocar aqui, tá? Contém conversão, ele já vai filtrar para mim as vendas que vieram de anúncios, ok? Ele diminuiu bastante aqui porque houve um bom tempo que eu não utilizava o sistema de rastreamento. Eu passei a utilizar depois, tá bom? Ok, criei aqui o que eu vou fazer nesse processo em seguida. Eu vou fazer justamente a nossa outra opção, que é o valor investido, tá? Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, vou trazer aqui para baixo esse elemento, ok? Aqui eu vou tirar os filtros dele, ok? E aqui em cima eu vou mudar a origem. Vou justamente pegar aqui aquela informação que eu trouxe via de Veronix, ok? E aqui o que eu vou trazer? Eu vou trazer justamente a parte das vendas. Ou seja, você vê que ele não mudou aqui porque ele trouxe também o Record Count aqui para mim, que é o número de linhas preenchidas. Eu vou trazer aqui o amount spent. Vou até renomear ele aqui para valor investido, ok? Posso até vir aqui e colocar ele como moeda para ficar bonitinho. Beleza. Já ficou como uma moeda ali. Eu vou trazer aqui mais para frente, ok? E aí, beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Vou também aumentar aqui para questão de organização, ok? Eu vou trazer outros seletores aqui. Lembra que no nosso outro gráfico lá, a gente tinha seletores. O que eu vou fazer aqui? Vou adicionar um controle e aqui vai ser de lista suspensa, beleza? O que eu vou trazer aqui nesse controle de lista suspensa? Eu vou trazer justamente o meu dado de conjunto. O meu conjunto, se você for ver aqui, ele vem no UTM Medium, ok? Então, eu vou vir aqui, colocar o UTM Medium. Ele já trouxe para mim aqui todos os conjuntos, ok?
O que eu vou pegar aqui depois? Eu vou trazer, então, os meus anúncios que vêm no UTM Source. Aí depende do seu padrão. Você vai identificando aí qual padrão que você usa. De repente, você utiliza outra UTM para armazenar essas informações. Você vai adaptando, tá bom? Aqui eu vou colocar, então, UTM Source, beleza? Aqui ele vai trazer para mim, então, o nome dos anúncios, ok? Beleza, trouxe essa informação, então, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, porque eu vou colocar agora os seletores alinhados a esse dado aqui, ok? E aqui eu vou selecionar, então, outra origem. Vou colocar aqui, por exemplo, add set name, né? Que agora a gente está mexendo nisso aqui, que é os dados que vieram via Adveronix, ok? E aqui no UTM Source, na verdade, eu vou querer mudar também a origem aqui, tá? E aqui eu vou colocar justamente o add name, ele já trouxe para mim aqui automático, ok? Se você quiser, você pode aplicar nesses seletores aqui de cima os mesmos filtros que a gente criou. Então aqui eu vou selecionar, e aqui também eu vou selecionar esse daqui e vou filtrar também, ok? Filtrei aqui. Beleza, então eu tenho os mesmos filtros. Ok, coloquei os filtros aqui, agora a gente precisa fazer o CPA. Como é que a gente vai fazer o CPA? A gente vai então cruzar essas duas informações aqui. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar então o valor investido e vou dividir pelo número de vendas. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Selecionei o valor investido, segurei o Ctrl. Primeiro eu seleciono o valor investido, tá? Daí eu seguro o Ctrl do meu teclado, ou o nome aqui é diferente, eu não vou lembrar agora. E agora eu vou selecionar o meu outro aqui, ó, vendas. E depois eu vou clicar com o direito e vou colocar em combinar dados, ok? Ele já vai trazer aqui para mim um dado. Só que aqui ele tende a colocar como porcentagem. Eu vou vir aqui na direita, clicar nesse símbolozinho aqui de fórmula, o FX. Cliquei aqui e vou mudar o tipo de porcentagem para moeda, tá bom? Então vou vir aqui, selecionar BRL e vou dar um aplicar. Ele me trouxe então o meu CPA, que é o meu valor investido dividido pelo número de vendas, ok? Vou vir aqui colocar o dado um pouco menor e vou colocar ele aqui mais para a esquerda no meio, tá? E aqui para ficar bonitinho eu vou vir aqui no elemento linha, vou colocar aqui um conector curvado, vou clicar aqui na ponta, vou pegar aqui a outra ponta, segurar o Shift para arrastar aqui e conectar aqui nessa ponta do CPA, ok? Vou clicar em outra linha, vou clicar novamente no de baixo, seguro o Shift para linkar e seguro o Shift para linkar no outro aqui, tá? E aqui a gente tem essa informação. Beleza, mas não acabou por aí, a gente precisa fazer um outro passo aqui. O que a gente vai fazer aqui? Eu preciso associar essas informações aqui. Esses seletores somente vão mudar isso daqui e esses seletores somente vão mudar isso daqui. Como é que a gente vai fazer isso? É muito simples, tá? Eu vou pegar aqui e selecionar esses três dados aqui, selecionei os três, vou clicar com o direito aqui e vou vir aqui em agrupar, ou seja, ele vai agrupar e vai fazer um grupo desses dados aqui, ok? Dessa forma, esses seletores só vão atuar em cima desse elemento aqui. Vou fazer o mesmo processo aqui para o de baixo, selecionei os três e vou vir aqui em agrupar, ok? E agora a gente seleciona tudo e agrupa também. Ou seja, a gente criou subgrupos e depois a gente vai criar um grupo maior. Eu vou vir clicar aqui em agrupar novamente, ele já vai agrupar para mim aqui, ok? Dessa forma que eu vou visualizar. Você pode também, antes de fazer isso, você pode vir aqui, ó, deixa eu dar um Ctrl Z. Aí, dei Ctrl Z e desagrupei aqui, ó. Você pode renomear esses elementos aqui, ó. Por exemplo, o TM Medium, eu posso vir aqui e colocar público, para eu me achar melhor quando eu for analisar, tá bom? O TM Source eu coloco aqui anúncio, ok? Vou fazer o mesmo processo aqui para o de baixo, coloco público e aqui eu coloco anúncio, ok? Criei aqui, eu vou fazer o mesmo processo de agrupamento, agrupei aqui também, vim aqui e agrupei todo o resto, tá? Inclusive o período aqui em cima. Agrupei. Beleza, agora eu vou clicar aqui em visualizar. Vou, então, testar o nosso elemento que a gente fez aqui, o nosso gráfico revelador de CPA. Vou vir aqui e selecionar um público. Pode ser, por exemplo, esse primeiro aqui. Selecionei e cliquei em somente ele. Vou vir aqui e selecionar um anúncio. Pode ser esse primeiro aqui. E aqui embaixo eu vou selecionar a mesma informação que eu selecionei aqui em cima. Vou clicar aqui, ó, procurar o público lá em cima. E também procurar aqui o meu anúncio, tá? Que é o AD10. E aqui eu vou ter o meu CPA filtrado corretamente, tá bom? Ok, aqui está então o nosso CPA real, beleza? Porque a gente traz o quê? Informações de vendas reais, vendas diretas da plataforma de venda, e aqui o valor investido dentro daquele conjunto e dentro do anúncio. E assim você vai deixar de sofrer com então a marcação do Facebook, tá? Você vai ter dados assertivos para você fazer a sua análise e otimização, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula, então. Espero que te ajude muito na sua análise, na sua otimização aí no dia a dia e também faça do seu processo um processo muito mais rápido, ok? Então até a próxima aula, te vejo lá, fui!